Então, hoje nós vamos falar sobre perseverança, uma característica, uma qualidade muito importante no tempo que nós vivemos hoje. Então, perseverança e foco. 6 atitudes para viver sem desistir. Desistir, às vezes, é até, podemos dizer assim, quase que opcional para algumas pessoas, devido às dificuldades que as pessoas enfrentam. Então, a perseverança é uma qualidade que devemos cultivar. Às vezes nós encontramos alguns desafios que aparentam ser grandes demais, além de algumas experiências até meio dolorosas, né, que às vezes a gente acaba passando e que acaba deixando algumas marcas, vamos dizer assim. Embora tudo possa parecer perdido nesses momentos, e parece mesmo, a nossa vivência do dia a dia, vamos dizer assim, né, como se fizesse parte da nossa vida do dia a dia essas dificuldades. Entretanto, nem sempre é fácil juntar forças dentro de nós para enfrentar essas situações complicadas que acontecem na nossa vida, não é verdade? O inesperado ele tem essa característica de manter as pessoas paradas, estagnadas, seja uma situação, por exemplo, morte na família, doença, demissão repentina, algum trauma que a pessoa sofreu, abandono, bullying. Então, para enfrentar esses momentos ruins, ou as feridas que não cicatrizam, nesse caso, demoram, é preciso fazer um esforço a mais, precisa ir além. No início, qualquer atitude essa pode parecer fora de cogitação, porque a gente está passando pelo problema. Cansaço, esgotamento, psicológico principalmente, estresse, tudo isso pode estar nos impedindo de ver possíveis soluções para os problemas, às vezes, que estão na nossa frente. Mas acredite, essas coisas, elas parecem mais certo ou mais tarde, elas acabam indo embora quando nós somos mais perseverantes. Então, quando a vontade de desistir, ela aparece. Surge uma situação, aquele desejo de desistir. A vontade de desistir, ela pode surgir mais rapidamente para uma pessoa do que para outros. Alguns são mais resilientes. Algumas pessoas aprendem esse comportamento, talvez, dos pais, desenvolvem ao longo da infância, adolescência, por exemplo, né? Alguns pais, eles permitem que seus filhos desistam de tudo sem questionamentos. Encorajam esse comportamento, "Ó, você não deve questionar, você não precisa falar, fique quieto." Embora não exista uma ciência exata para isso. Outra razão para a desistência frequente é a incapacidade de lidar com as emoções que desperta essa falta de experiência, essa falta de conhecimento. Então, quando essas pessoas elas se sentem envergonhadas, irritadas ou até mesmo frustradas, logo elas desistem do seu objetivo com uma facilidade incrível, porque elas procuram no outro a forma de preencher esse seu tempo, esse vazio que fica. Então, o problema é que ambos os elementos eles são aprendidos com a persistência, tanto a fase fácil quanto a fase difícil. Em alguns casos, as situações enfrentadas elas são mais árduas, isso é natural. O estresse proveniente dessas situações difíceis pode promover o quê? Tanto um cansaço físico como mental. E aí vem o quê? A vontade de desistir de tudo. Ela parece que é um convite para esse tipo de situação. Agora, para que seguir em frente nessas condições de dificuldade? Será que não existe um caminho que seja mais simples, mais fácil? Às vezes não. Nós precisamos passar por experiências ruins para aprendermos lições valiosas para o nosso crescimento pessoal, que tem que acontecer de vez em quando. Então, na hora, essas situações elas podem parecer difíceis, extenuantes, mas depois o que que acontece? Você conseguirá olhar para trás e pontuar exatamente quais são os elementos que ajudaram você a passar por aquela situação e se tornar a pessoa que você é hoje. Já a desistência não proporciona isso. Quando surge uma situação, a gente vai e já desiste. Como que nós vamos aprender uma lição disso? Na verdade, isso gera o quê? Um arrependimento quando nós olhamos para trás e percebemos que nós desistimos o quê? Antes da hora. Ou que tínhamos a capacidade para persistir e não aproveitamos a experiência. Olha que interessante. Isso pode acontecer conosco, é claro que pode. Desistirmos antes da hora. O hábito de desistir, ele também pode fazer, sabe o quê? Com alguns, levar a pessoa à depressão. A pessoa que desiste com muita facilidade, ela não consegue compreender
Por que que ela faz assim? Acredita haver algo de errado com ela? Ela pode até pensar que é mais fraca ou menos competente do que as demais pessoas que convivem ao lado dela. Além das dificuldades, né, que dificilmente aí vai trazer alguma satisfação para essa pessoa. Ela nunca vai ver um grande feito dela concluído por conta disso. Então, a importância da perseverança. É evidente que, às vezes, desistir é a melhor opção. Chega um momento que não dá mais para você, é hora de parar e pronto. Está tudo bem. Agora, quando nós não estamos preparados para um desafio, está entendendo a diferença? Por que que a perseverança é importante? Nós devemos estar preparados para os desafios. Nós podemos até pausar os nossos esforços e refletir sobre a característica, não é? E juntar todos esses recursos, essas peças, para que a gente consiga resolver essas situações, seja intelectuais, materiais, para que a gente consiga prosseguir. Em outras situações, o que que a gente descobre? Uma aspiração estabelecida lá na juventude, às vezes, não corresponde de fato ao que a gente deseja para o futuro. Lá atrás você tinha uma ideia das coisas, hoje as coisas mudam, muda também. Só que em ambas circunstâncias, acima de tudo, o que que vem? A desistência. Ah, meus planos para o futuro eram esses, mas não deu certo, eu vou desistir. Antes do tempo, não. Às vezes a gente pede demissão do emprego, que é estressante, a gente quer mudar de carreira, quer terminar um relacionamento de longa data, quer recomeçar um projeto do zero, às vezes quer trancar uma graduação numa escola, numa faculdade, quer mudar de curso, né, porque costuma ser interpretado como desistência também. Você não precisa desistir de tudo. Só o fato de ficar mudando, pulando de galho em galho e nunca concluir nada, chegar até o final, não deixa de ser uma desistência. Na verdade, todo esforço realizado para encontrar a felicidade, nesse caso, são inválidos. Porque você nunca vai chegar onde você quer. Então, saber quando desistir e modificar o trajeto para encontrar, né, um bem-estar de uma forma diferente, isso sim são características das pessoas que são perseverantes. Mudança ou mudança de estratégia, mudar a estratégia. A perseverança, o que que ela é? Ela é uma qualidade de quem não desiste fácil. Se fosse resumir, seria isso. Perseverança é a qualidade de quem não desiste fácil. E faz, sabe o que mais? Ela apresenta consistência, atitudes e comportamento para que não aconteça isso. Ela permite que os objetivos alcançados eles sejam alcançados, mesmo se for necessário se esforçar por anos ou mudar de caminho para conquistá-los. Lembra do Thomas Edison falando? Quantas vezes? Alguns falam em 500, alguns outros falam em 1000 tentativas para se inventar a lâmpada. Se ele tivesse desistido na 10ª, não teríamos lâmpada, pelo menos como nós temos hoje, né? Então, a persistência é importante. Só que nós temos que ter isso dentro de nós, né? Então, essa paciência e a força de vontade também são características de pessoas perseverantes. Ele foi perseverante, ele teve paciência por isso, né? Então, além disso, ser persistente significa aprender com os próprios erros para aprimorar habilidades, garantindo o quê? O melhor desempenho no futuro. Eu não desisto agora porque eu tenho a certeza que aquilo que eu estou fazendo, trabalhando, vai dar bom resultado lá na frente. Isso me ajuda a não desistir. A pessoa com essa qualidade, ela não tem medo de errar, ela não tem medo de fracasso. Sabe por quê? Porque ela considera parte da trajetória do sucesso dela ter algum fracasso nesse percurso. Agora, como que eu posso fazer para ter mais perseverança? Algumas pessoas, elas são já, naturalmente, mais perseverantes do que outras pessoas. Alguns já precisam de um baita de empurrão para prosseguir. Provavelmente as lições aprendidas para esse primeiro grupo de pessoas, logo no começo da vida, vai facilitar assim, o desenvolvimento da perseverança. Dependendo como foi uma vida, principalmente uma pessoa que teve uma vida muito fácil na infância, na adolescência, na juventude, vai ser uma pessoa que tem uma tendência a ser mais perseverante, porque já passou por mais coisas. Haja vista gerações de hoje. Como é difícil para um jovem de 18, 20 anos encarar o mercado de trabalho, encarar a vida, porque praticamente essa geração não enfrentou dificuldades. A grande maioria não. E você vê o desafio que eles enfrentam hoje. Talvez você também pode desenvolver essa qualidade quando você quiser, sim, né? Então nós vamos aqui a listar algumas situações que mostram coisas que nós podemos fazer para aumentar, alavancar essa perseverança, né?
O ponto é, não se cobre, caso a vontade de desistir, ela não desapareça de imediato. Nós somos seres humanos, né? Leva tempo para a gente desconstruir ou para a gente contribuir para que alguns hábitos, crenças e pensamentos limitantes vão embora da nossa vida. Isso é natural. Às vezes você passou anos sendo embutido, incutido na sua mente, né? Crenças limitantes. E agora da noite por isso vai sumir? Não. Leva um tempinho. Como eu disse, algumas pessoas mais rápido, outras pessoas um pouco mais demorado. Mas é possível para todo mundo. Com a prática diária dessas atitudes, você gradualmente vai trazer o quê? Mais constância para o seu modo de pensar e seu modo de agir. Então, seja sincero com você mesmo. Motive-se diariamente. Estabeleça meta que seja realista para você alcançar. Viva o presente. Pare de ficar pensando só em viver o futuro. Tenta algo novo. Tenta de novo se precisar. Cuida do seu emocional. Mantenha-se otimista. Isso é possível. Primeiro ponto, seja sincero com você mesmo. Como a gente já viu, as pessoas perseverantes, elas admitem e reconhecem os seus erros. Isso é o princípio de tudo. Em outras palavras, elas são sinceras com elas mesmas. E elas não veem necessidade de mascarar o seu sentimento ou a realidade daquilo que ela queria fazer. Então, você também pode praticar a sinceridade com você mesmo, questionar-se sobre algum sentimento com frequência. O sentimento de tristeza está abalando você. Se questione por que isso está entrando na sua vida. Assim sendo, você está, sabe como? Em sintonia maior com você mesmo. Não espere os outros terem que questionar você. Se auto-questione, isso vai ajudar você. Um segundo ponto, se motive diariamente. Eu sempre costumo dizer que a água parada, estagnada, ninguém bebe. Né? A gente vai tomar uma água de uma mina, de um rio, de uma cachoeira, que a gente vê que é limpa, que essa água está circulando. Então, o ser humano também não foi feito para ficar parado. Então, a motivação ela não surge do nada, como se costuma pensar. Ela não é um traço de personalidade, uma habilidade natural de nenhum ser humano. O que nós precisamos é buscar a motivação constante para não desistir dos empreendimentos que a gente tem, sejam pequenos ou grandes. Sempre que o desânimo bater na sua porta, a responsabilidade de elevar o seu ânimo não é de ninguém, é sua. Então, reforçar o seu conhecimento, a habilidade necessária para alcançar o seu objetivo, depende de você. Então, sentir-se no controle da situação vai aumentar a sua autoconfiança. Você tem que, sim, buscar o controle da situação, para aumentar a confiança no seu dia a dia. Então, repetir afirmações positivas, ler um livro motivacional, às vezes até uma biografia de uma personalidade que você viu que tem sucesso em alguma área, e celebre as vitórias que você vai conquistando. Esse é o erro que cometemos. A gente só quer mais e mais e mais. E nunca olhamos para trás, né, para celebrar as coisas boas que nós já realizamos. Então, imaginar-se realizando objetivos, como, por exemplo, como que a sua vida vai ser após você conquistar aquela coisa, um terreno, uma casa, por exemplo, ou emprego, né? Talvez participar de eventos locais, encontros com empreendedores na área que você deseja atuar. Pessoas empreendedoras, elas estão sempre em busca de novidade. Por isso, elas costumam ser mais animadas do que os demais. Porque o que você pode fazer? Aproveitar a boa energia dessas pessoas. Então, conversar com um mentor, uma pessoa que você admira, repetir para você mesmo por que conquistar aquele seu objetivo vai ser importante para você. Se pergunte, faça a pergunta para você. Como eles fazem, né, você se sentir agora, esse sentimento? Como farão no futuro? Então, revisar suas razões é importante para manter o seu objetivo próximo de você, mesmo na correria do dia a dia. Dá para fazer? É claro que dá para fazer. Tem como fazer? Tem como fazer. Então, estabeleça para você metas que são realistas. Apesar de ser possível a gente conquistar os objetivos, para alguns até mais malucos que possa ser, com muita força de vontade, uma lâmpada, numa época que só existia tocha e vela, quem que acreditaria no negócio daquele? Que apertar um botão acenderia uma luz, iluminaria um ambiente. Se o Edson não tivesse acreditado nisso, talvez as coisas seriam diferentes hoje na questão da iluminação, né? Então, o que que é importante? Você
Por mais maluca que seja a sua ideia, se tem uma boa base, vai atrás. Nós temos muitos exemplos disso ao redor do mundo, né? Então, se as suas metas elas não corresponderem à realidade, né, você dificilmente vai alcançar aquilo. Então, as metas elas servem para ajudar a transitar por etapas necessárias para chegar até onde você quer ter seu objetivo. Você não entende nada de eletricidade, nunca viu, pegou um fio na sua mão. Quer montar alguma coisa relacionada a uma iluminação, por exemplo? Não vai dar. Você vai ter que ter um certo conhecimento na área. Thomas Edison tinha. Então, esse é o ponto. Você precisa ter um conhecimento na área que você quer atuar. Aí sim, por mais maluca que seja a sua ideia, trabalhar em cima disso. Então, quando são grandes demais, às vezes, né, pode parecer um pouco assustador, mas tem uma base, vai atrás. Já quando não possuímos muitas informações importantes, o que que pode acontecer? Muitas dificuldades podem vir, né? E aí a gente vai fazer o quê? Desistir não, a gente vai escolher qual caminho a gente vai seguir. A gente vai se aprimorar, esse é o ponto. Então, quando for estabelecer metas, sempre leve em consideração o seu modo de vida, os seus recursos disponíveis no momento. Dá para fazer aquilo? Assim que vai acontecer, você vai conseguir crescer lentamente em direção ao topo, onde o seu objetivo se encontra. Outra coisa que ajuda muito. Quarta, viva no presente. Deixa o futuro, à medida que ele vai virando presente, você vai trabalhando ele de uma maneira melhor. Se o medo de errar, de ser ridicularizado ou de ouvir críticas fizer você desistir, você já está vivendo no futuro. Sabe por quê? Porque você está imaginando se isso der errado. E se falar isso a meu respeito, você nem começou ainda. Se o medo de encontrar a mesma situação que aconteceu há 5 anos atrás, por exemplo, ou de ouvir um comentário desagradável daquele parente, né, que falou para você ali sobre a sua vontade de continuar, né, que você está esperando o passado se repetir, vai dar tudo errado. O único momento que você pode controlar é o presente. Então, trabalha nele, né? E se você fizer isso, você vai ser mais capaz de se ajustar às suas atitudes, tomar as decisões direcionadas àquele objetivo que você quer. Então, deixe o passado para trás, não se preocupe com o futuro. Planeje, mas se preocupe com o presente. Tenha confiança que você vai saber agir ou quando essas situações adversas elas chegarem. Chegarão, mas você vai estar preparado para isso. Um quinto ponto, tente de novo e de novo. Onde está escrito que você tem que parar de tentar? Talvez você errou, fracassou, falhou, tenta de novo. Tente quantas vezes forem necessárias. É frustrante? É claro que é. Muito frustrante. Agora, fazer a mesma coisa milhares de vezes, mas esse processo é essencial para chegar ao resultado final, não importa quantas vezes você precisa retornar à estaca zero. Quantos erros você cometeu no passado, não interessa. Tente novamente até conseguir o que você almeja. De novo, Thomas Edison lá com a lâmpada, 1000 vezes. Aí falaram assim, tentaram ridicularizar ele ainda. Olha, o senhor fez aí 1000 vezes tentando para fazer a lâmpada para dar certo uma vez. O que que o senhor descobriu com isso? Ó, descobri 1000 maneiras de como não fabricar uma lâmpada. Olha que saída pela esquerda, vamos dizer assim. Que saída interessante, inteligente. Em vez de ele se concentrar, realmente, olha, eu errei 1000 vezes. Ainda bem que na 1001 deu certo. Não, não, isso ele deixou as erradas para lá, tipo, me concentrei na que deu certo. Isso é o que vale. Por quê? Ele não estava perseguindo erros. Ele estava todo esse tempo da vida dele buscando, correndo atrás de quê? De acertos. Então, quando você está atrás dos acertos, não importa quantas vezes você errou. Importa é quando você acertou. Então, mantenha-se otimista, esse é o sétimo ponto, né? O otimismo ele pode levar você mais longe, você sabia? Sempre as pessoas otimistas vão mais longe. Raramente as pessoas conseguem alcançar os seus objetivos sem um pensamento positivo. Então, ver o lado bom da vida vai deixar qualquer situação complexa, qualquer perrengue que você esteja passando, muito mais leve. Então, o ponto em questão é justamente esse, né? Viva uma vida sendo mais perseverante. Mantenha mais o foco em correr atrás daquilo que você deseja. Siga essas atitudes, que se você seguir elas, você não vai desistir.
mesmo que a vontade venha e ela virá. Se você fizer isso, com certeza, tudo aquilo que você colocar o seu foco e tiver essa atitude positiva, você com certeza vai conseguir realizar na sua vida e sua vida vai ser uma vida muito melhor.